O plano original de Deus era termos um corpo perfeito, um emocional perfeito, uma espiritualidade perfeita. Esse era o plano de Deus lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Infelizmente, o pecado acabou desviando o plano de Deus para o que nós vivemos hoje. Nós temos dificuldades físicas, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais. Mas saiba que Deus, mesmo no contexto de pecado, quer que tenhamos saúde integral. E esse é o tema de hoje. Vamos ver como a Bíblia nos ajuda a termos uma saúde em todos os aspectos. Não sai daí porque está começando o seu Adoração, o encontro com a Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao seu Adoração. Nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez aqui para a gente poder descobrir qual é a vontade de Deus para um aspecto muito importante da nossa vida, que é a nossa saúde. Mas quando a gente fala de saúde, nós não estamos falando apenas do nosso corpo. Isso é muito importante, porque Deus nos criou como seres integrais. E nos últimos séculos, a ciência vem descobrindo essa verdade que a Bíblia já tinha revelado há muito tempo. Nosso aspecto físico, ele atinge o nosso aspecto emocional, que por sua vez atinge o nosso aspecto espiritual, e eles se retroalimentam. A nossa saúde em todos os aspectos, ou seja, a nossa saúde integral, depende da saúde em cada uma dessas áreas da nossa vida. Deus nos criou assim. E por isso eu quero conversar com você hoje, a partir do texto bíblico, sobre essa nossa saúde integral. Como é que Deus nos ajuda através da tua palavra e dos conselhos inspirados para a gente poder ter saúde em todos os ambientes da nossa vida. Para a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para fazer uma oração e depois a gente vai conversar sobre algumas coisas muito importantes. Ore comigo. Senhor, nós queremos ter saúde, Senhor. Mas queremos ter saúde integral, queremos ter saúde em todos os aspectos da nossa vida. Por isso eu te peço que nos ajude agora a encontrar na Tua Palavra princípios que nos ajudem a alcançar esse plano de Deus para nós, que é o plano da saúde integral. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá na terceira carta de João. Terceira carta de João, no versículo 1 e no versículo 2. Só tem um capítulo, tá? Terceira carta de João, versículos 1 e 2. João está escrevendo ali a sua última carta à igreja cristã e ele diz assim: o presbítero, que é ele mesmo, João, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. João está falando aqui com Gaio, enviando essa carta para Gaio, e ele começa retratando aqui uma verdade inspirada por Deus, né? João está escrevendo as suas cartas inspirado pelo Espírito Santo. E inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: eu desejo que você tenha boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Veja, é lógico que João não estava dizendo aqui que existe uma divisão no corpo entre alma e espírito. Ele usa a alma aqui no sentido espiritual, o lado espiritual das pessoas, né? A Bíblia muitas vezes usa essa palavra alma para falar da nossa área espiritual, da nossa vida, né? Do nosso ser. Porque segundo Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis capítulo 2, Eclesiastes capítulo 9, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós somos integrais, não existe nada dentro de nós que sai depois que a gente morre e é uma entidade inteligente. Isso não existe. A Bíblia não apoia a vida após a morte, né? A Bíblia diz que quando a gente morre, nós dormimos e a única coisa que sai de nós é o nosso fôlego de vida que volta para Deus. Então João está dizendo aqui, olha,
Gaio, eu desejo que você tenha saúde física, assim como você tem saúde espiritual. Esse é um desejo de Deus para nós. E veja, a saúde integral, sobre a qual eu estou falando hoje, ela é o conjunto de pelo menos 3 áreas da nossa vida. A saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. E eu quero passar por essas 3 áreas a partir do texto bíblico, tá bom? Vamos começar com a saúde física. Eu quero que você volte lá para Gênesis capítulo 1, porque Deus é o nosso Criador. E como nosso Criador, Ele estabeleceu aquilo que é mais saudável para nós comermos. Leia comigo Gênesis capítulo 1, versículo 28, tá bom? 28 e 29, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Você percebeu aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 28, todos esses versículos do capítulo 1, capítulo 2, eles retratam um momento em que o pecado não existia. Deus estava criando o ser humano, e ao criar o ser humano, ele estabeleceu qual seria o alimento ideal para o ser humano. É mais ou menos o seguinte: imagine que você vai comprar um carro, e aí você comprou o carro, você pega o manual de instrução daquele carro, e lá está dizendo assim, olha, esse carro é movido a gasolina, somente gasolina. Então você não pode ir no posto de gasolina e colocar óleo diesel. Aliás, você até pode, mas você vai danificar o motor do carro. Por quê? Porque o fabricante é quem tem autoridade para determinar qual combustível é adequado para aquele veículo. Deus é o nosso fabricante. E quando Ele nos fabricou, Ele disse assim: vocês serão melhores alimentados, vocês devem se alimentar de frutas e verduras, de alimentos de origem vegetal. Essa é a alimentação ideal de Deus para nós. Alimentação ideal de Deus para nós. Mas aí o pecado veio, você tem a partir de Gênesis capítulo 6 o dilúvio, e você vai perceber que depois do dilúvio, Deus deixou que os seres humanos se alimentassem de carne de animais. Mas Deus já fazia a distinção entre animais limpos e animais imundos. Veja, em Gênesis capítulo 6, quando Deus foi colocar os animais dentro da arca, Ele já disse para Noé: coloque 7 pares de animais limpos e 1 par de animais imundos. Você lembra disso? A distinção entre animais limpos e impuros já existia em Gênesis. Não é coisa de judeu. Por isso que essa lei de saúde vale até hoje, porque ela foi estabelecida para o ser humano e não apenas para os judeus. E lá em Levítico capítulo 11, eu quero que você vá comigo lá agora, o livro de Levítico, ali no Pentateuco, no capítulo 11, Deus deixou bem claro quais são os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Levítico capítulo 11. E eu vou ler alguns textos com vocês, alguns trechos apenas. Você acompanha comigo, abriu sua Bíblia aí, Levítico capítulo 11. Eu vou ler aqui no versículo 3, que diz assim: qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina, vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. Aqui Deus está estabelecendo os critérios de quais animais a carne poderia ser comida e quais animais a carne não poderia ser comida. E o critério geral é que o animal que pode ter a carne comida tem que ter unhas fendidas ou cascos fendidos, tipo o casco do boi, já viu? Tem uma fenda no meio assim, e ele tem que ruminar. Essas 2 características ao mesmo tempo. E se você olhar Levítico capítulo 11, ele vai dizer uma série de animais que não fazem uma dessas 2 coisas. Olha aqui, versículo 4, continuação do versículo 4. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido.
considere-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considere-no impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina, considere-no impuro. Você sabia que a Bíblia proíbe o consumo da carne de porco? E algumas pessoas dizem assim, não, isso é coisa de judeu. Esse negócio de animal puro, animal impuro é coisa de judeu. Não, amigos, eu já mostrei para vocês que essa divisão já existia em Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Antes do povo judeu existir. Essa é uma lei de saúde. Deus criou esses animais e Ele sabe que essas carnes não devem ser comidas. E se nós queremos saúde integral, nós precisamos seguir as leis de saúde de Deus. Aliás, aqui no capítulo 11 de Levítico tem mais coisas. A gente não consegue ler tudo agora, mas, por exemplo, no versículo 9 diz assim: de todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, ou seja, vai falar que peixes nós podemos comer. Diz assim, vocês poderão comer de todas as que possuem barbatanas e escama. Aquele conhecido peixe de couro, né? Esse não deve ser comido, segundo o texto bíblico. Aqui também diz sobre as aves, e as aves não têm características específicas, mas o capítulo 11 nomeia algumas delas. Eu vou ler o versículo 12 e 13 com você, estou em Levítico capítulo 11. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas. E aqui ele faz uma lista de aves que não podem ser comidas. Ou seja, se você quer ter saúde integral, você precisa viver a vontade de Deus para a sua alimentação. Agora deixa eu falar uma coisa para você, e eu vou aproveitar e pegar esta revista aqui na minha mão, eu vou já falar dela para você. Você sabe que saúde física não diz respeito apenas ao que você come, não é? A comida é apenas um dos aspectos da saúde física. A saúde física envolve pelo menos 8 aspectos da nossa vida. E eu peguei essa revista porque no capítulo 2 dessa revista fala dos 8 remédios da natureza. Ó, ar puro é saudável, luz solar na medida certa, água pura, dieta saudável, exercícios físicos, e cada um desses tópicos tem a sua explicação. Descanso, né, o sono no tempo adequado, a temperança, o equilíbrio e a confiança em Deus. Esses são 8 remédios da natureza que podem nos ajudar a ter saúde física do jeito que Deus espera. E você está me perguntando, mas pastor, que material é esse que está na sua mão aí, que tem todas essas informações? É o lançamento desse mês aqui na Novo Tempo. Eu vou mostrar aqui mais de perto para você. Não, está aparecendo para você aí agora com mais detalhes. Ó. A revista A Máquina Humana. Esse é o guia de estudos sobre saúde física que acabou de ser lançado aqui na Novo Tempo. Aí está o número de telefone para você pedir, ou nesse site novotempo.com/escola bíblica. É um material maravilhoso. Veja, eu acompanhei a confecção desse material. Quem escreveu foi a Teru, você conhece, lá do Vida e Saúde, e a doutora Gisela, que é nossa apresentadora no Mundo Hispano. Ela é médica e a Teru é mestre em promoção da saúde. 2 especialistas em saúde física que escreveram esse material. E, amigos, aqui tem muita coisa boa. Eu vou só citar para você os capítulos aqui, são 8 capítulos. O capítulo 1 fala assim, saúde, necessidade urgente. Capítulo 2, o plano divino de saúde. Foi esses tópicos que eu li para você. Capítulo 3, inflamação de amiga a vilã. Capítulo 4, obesidade, muito além do peso. Capítulo 5, diabetes, o inimigo silencioso. Capítulo 6, coração em risco, destino ou escolha. Capítulo 7, capital de risco, como proteger a sua mente. E capítulo 8, restauração, desejo supremo. Esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum. Você só precisa entrar no site novotempo.com/escola bíblica
e lá você pode pedir o seu guia de estudos, ou você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, vai aparecer aqui na tela a mensagem para o WhatsApp da gente, e a gente vai ajudar você a pedir esse guia de estudos para te ajudar a ter saúde física. Amigos, é um material preciosíssimo. Esse material aqui, se uma editora qualquer fosse mandar fazer, com as especialistas que escreveram, ele custaria muito caro. Mas aqui há os Anjos da Esperança que pagam esse material para a gente mandar para sua casa, é só pedir, tá bom? novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar de domingo a sexta para o 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir o seu guia de estudos, A Máquina Humana. Eu destaquei isso nesse momento porque a saúde física, amigos, é muito importante para os outros aspectos da vida. Uma vez me perguntaram assim, mas pastor, quando Jesus voltar, se eu me salvar, o que vai acontecer com o meu corpo? Eu disse, vai ser transformado. Aí a pessoa perguntou, e se eu me perder, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai ser destruído. Aí a pessoa emendou a pergunta, bem, se o meu corpo não vai ser aproveitado, nem se eu for salvo e nem se eu me perder, por que eu tenho que cuidar do corpo? Essa é uma boa pergunta, não é? Parece uma pergunta que resolve a situação para quem não quer cuidar da saúde, mas não é assim. Porque, como eu te disse no começo, a nossa saúde integral depende da saúde das partes da nossa vida. E para você ter uma saúde emocional eficaz, você precisa ter uma saúde física eficaz. Escuta bem, se você tiver com o corpo inflamado, se você tiver com o corpo doente, isso vai afetar as suas emoções e vai afetar a sua espiritualidade. Bem, eu não tenho mais tempo para continuar falando da saúde física, mas eu acho que você já entendeu que é muito importante. Mas a Bíblia também fala da nossa saúde emocional, em vários textos. Vários textos. Eu só escolhi um deles aqui, mas depois você pode, inclusive aqui na revista, vai ter um capítulo sobre saúde emocional. Mas eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 6. Jesus está ali no seu sermão e ele fala um pouco sobre a saúde emocional da gente. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E Jesus trata aqui sobre um assunto que hoje nós poderíamos dizer que é uma epidemia, né? A Organização Mundial de Saúde diz que a ansiedade é um dos males desse século. E Jesus fala assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele diz, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, ou algumas versões dizem, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que comer ou beber, e nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Que vamos beber? Que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus está tratando aqui de um tema que, eu repito, é tratado em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, Pedro, lá em uma das suas cartas, ele fala, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, a Bíblia se preocupa com a nossa saúde emocional. E como é que a gente faz para ter uma boa saúde emocional? Primeira coisa que a gente faz é confiar em Deus. E aí você lembra que um dos 8 remédios da natureza, que eu falei que estão no capítulo 2 aqui desse guia de estudos que você pode pedir,
um dos 8 remédios da natureza é a confiança em Deus. E o texto que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo 6, versículo 25, fala de alguém que confia em Deus, que olha para a natureza e percebe que Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores, Deus cuida dos pequenos aspectos da natureza. E aí, Jesus, o próprio Deus está dizendo, mas se o Pai, se o Pai cuida das aves, se o Pai cuida das flores, imagine de vocês, que são mais importantes que eles. Quando a gente vive assim, confiando em Deus, a nossa ansiedade diminui. Quando a gente vive confiando em Deus, a nossa ansiedade, ela é controlada. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Às vezes, a questão da ansiedade é patológica e precisa de, além do tratamento espiritual que a Bíblia dá, um tratamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico. E não é pecado você procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, não é pecado, tá bom? Se você precisa disso, procure, faça o tratamento espiritual junto com o tratamento da medicina, porque os médicos são instrumentos de Deus para diminuir o efeito do pecado sobre o nosso corpo. Então, para uma saúde emocional, ou para uma saúde integral, é preciso ter saúde física, e nós já falamos sobre isso, é preciso ter saúde emocional, nós acabamos de falar sobre isso, e é também preciso ter saúde espiritual. E eu quero encerrar falando sobre isso. Vai comigo para o Salmo 42, por favor. Salmo 42, porque aqui tem um texto muito importante sobre saúde espiritual. Eu poderia ter escolhido muitos outros textos, né? Porque esse é o assunto principal da Bíblia, a nossa saúde espiritual. Mas eu quero ler aqui os versículos 1 e 2. 1 e 2 diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus. O salmista está dizendo que ele, como um ser integral, né, que ele fala, minha alma tem sede de ti, ou seja, ele como um todo tem sede de Deus, está dizendo que ter Deus na vida é tão necessário quanto beber água. Você consegue entender essa metáfora aqui do Salmo 42? Ele diz assim, como a corça anseia por água, assim eu tenho sede de ti. Ou seja, o salmista, inspirado por Deus, está dizendo que para a nossa vida espiritual, Deus é tão necessário quanto a água para o corpo de um ser vivo. Quanto tempo uma pessoa consegue viver sem água? Bem, há alguns dados por aí, né? Mas não mais que alguns dias, poucos dias. Sem beber água, uma pessoa entra em colapso em poucos dias. Aí o Salmo 42 está nos dizendo que, sem Deus, nós também entraremos em colapso espiritual em pouco tempo. E eu vou repetir o conceito que eu falei lá no começo. Quando a gente está mal espiritualmente, isso afeta a nossa saúde emocional e afeta a nossa saúde física. E quando a gente está mal fisicamente, isso afeta a nossa saúde emocional e espiritual, porque nós somos seres integrais. É por isso que a saúde espiritual também é importante. É por isso que é importante você abrir esse livro, estudar esse livro, porque a Bíblia diz a própria Bíblia diz que a santificação só vem através da Bíblia, que você só conhece a Deus através da Bíblia, que você só pode ter informações confiáveis sobre Deus a partir da Bíblia, que você só pode crescer espiritualmente, crescer em fé a partir da Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amigos, como vocês querem ter vida espiritual saudável se esse livro está fechado na sua casa? Ou simplesmente aberto em algum lugar, no Salmo 91, mas sem que ninguém leia? A Bíblia, disse Jesus, é pão, alimento.
E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que a gente tenha vigor espiritual. A metáfora da alimentação é muito importante, porque para ter saúde física você precisa se alimentar bem. Para ter saúde física você precisa beber água pura. Para ter saúde física você precisa exercitar o seu corpo. Para ter saúde emocional, você precisa colocar para dentro da sua mente, alimentar a sua mente com boas coisas. E para ter saúde espiritual também, amigos. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você vai ficar raquítico espiritual e depois vai morrer. E a morte espiritual é a pior de todas, porque a morte física, ela é temporária. Todos nós, se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, todos nós vamos morrer. Mas essa morte é apenas um sono do qual nós acordaremos para a vida eterna se aceitarmos a Jesus. É por isso que você vai encontrar aqui no Salmo 42 e em tantos outros salmos, o salmista nos dizendo para a gente querer a Deus, a gente querer Jesus, querer a palavra dele, como os seres vivos precisam de água. E eu quero ler mais um versículo aqui no Salmo 42, porque no Salmo 42, no versículo 5 diz assim: porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Eu gosto desse texto, porque ele está conversando consigo mesmo, dizendo assim: por que você está triste? Espera em Deus. Espera em Deus. Esse é o segredo, amigos, para a gente ter saúde integral. Você quer ter saúde física? Siga aquilo que Deus estabeleceu para você. Eu falei para você, alimentação saudável, alimentação permitida de Deus, exercício físico, sono, confiança em Deus, ar puro, luz solar. Você quer ter saúde emocional? Deixe de se preocupar com aquilo que Deus cuida. Você pode ter saúde emocional e eu te digo e reforço, se você precisa de ajuda médica, busque, faça esse trabalho multidisciplinar com a saúde emocional, a saúde espiritual trabalhando juntas. E para ter saúde espiritual, você precisa da palavra de Deus, encontrar Jesus através da palavra. Pastor, para que eu quero tudo isso? Por que eu quero ter saúde? Lembra da pergunta que eu fiz? Se meu corpo não vai ser aproveitado de jeito nenhum. É porque, amigos, um corpo saudável nos dá uma mente saudável. E uma mente saudável compreende melhor a vontade de Deus. É só para isso. Nós devemos ter saúde integral para entender melhor a vontade de Deus, ter melhor conexão com Ele e assim estarmos prontos para encontrarmos com Ele. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a termos saúde integral, para que a nossa mente seja mais límpida, para entender a Tua vontade, para nos prepararmos para a volta de Jesus, para vivermos nesse mundo para a Tua glória e para estarmos prontos para a eternidade. Ó Senhor, nos ajuda, nos dá saúde integral. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.